O mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia, glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória seja dada ao Senhor, amém? Bom, parece que em virtude do pessoal armar essa tenda aí, atropelaram o cano do esgoto aí. Então, esses banheiros aqui estão tudo impedidos de usar. Então, os irmãos vão ter paciência. Vamos organizar um homem para ficar ali. Os homens têm um banheiro naquela sala lá. Então, os homens vão para aquele banheiro lá, certo? E as mulheres vão para o banheiro da cozinha, né? Um pouco de paciência, vai dar tudo certo. São coisas que acontecem. Nosso negócio é só da glória, né? Então, amém. Deixa eu ver. Maurício, você pode ficar bem ativo lá nessa situação aí. As mulheres encaminham para a cozinha, é um banheiro só, né? Mas não está indo água para cá, então. Sim, espera aí, mas então vamos fazer o seguinte, mas tem que ser assim, fazer o quê, né? De última hora não tem como, né? E vamos ver se a gente soluciona essa situação aí. Então as irmãs vão lá pro fundo lá e os homens vão para cá, né? Tá, e vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos ver uns encanadores, vamos ver aonde furou esse cano de água aí. Vamos cavucar e vamos cortar esse negócio e vamos ver se a gente consegue ligar esses canos agora. Tá? Vamos pôr uma capa, um guarda-chuva na cabeça e vamos avante. Aleluia. A Bila Maria Isabel já pode louvar o Senhor? Tem algum que canta avulso aí? Vem cá, pastor Zé Maria, vem cá. Isso. Vamos ouvir o nosso irmão José Maria louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pastor Divan, quando estiver pronto, você dá um aviso. Oh, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, eu gostaria que todos ajudassem a louvar o hino da harpa, o 432 da nossa harpa cristã. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Amém? Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor a mim.
teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe, meu Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Silvestre, vem fazer esta oração e já dá o aviso. Cadê ele? Onde é que ele está? Ah, vem aqui. Você vai aí os irmãos já podem vir para cá louvar o Senhor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Então o aviso está aqui na minha mão. Nós estamos fazendo um convite para sexta-feira à noite às 19h30. Nós vamos dar, já tem o culto normal, né? Mas nós vamos dar uma abertura aí numa campanha. E eu creio que são 7 dias, né? São 7 sexta-feiras. E eu quero deixar esse convite aqui para a igreja. E o título dessa campanha está em Joel 2:25, né? Ele nos diz: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Então nós oramos e Deus direcionou para que nós fizesse essa campanha, e aqui nós estamos deixando um convite para a igreja, né? Porque quando diz restituí-vos,
é aquilo que nós já tínhamos e agora nós não temos mais, né? É uma coisa que já nos pertenceu. Então essa campanha é para que Deus restitui aquilo que era nosso, né? E a nossa preletora da noite é a missionária Rose, da cidade de Tarumã. Então eu deixo esse convite para toda a igreja, né? Sexta-feira, às 19h30. Vamos ficar de pé, queridos. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, pedir para Deus continuar falando conosco. Quem mais precisa de oração, queridos? Vamos orar para o nosso pastor José Maria de Oliveira também, que está enfermo, está acompanhando nosso culto. Maravilhoso Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Agradecidos a Ti por estarmos na Tua casa, viemos Te adorar, Te exaltar, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, a necessidade de cada um nessa noite, mas Tu conheces o coração, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um. Aqueles que entraram aqui enfermos, Senhor, nós estamos crendo que vão sair curados. Nesse momento também Te peço, Senhor, para visitar o Teu filho ali, irmão pastor José Maria de Oliveira, que está enfermo naquele leito, Senhor. Cremos no Teu milagre, no sobrenatural que vai acontecer no nosso meio nessa noite. Deus de bondade, quantas mãos levantaram, Senhor, precisando da Tua ajuda nessa noite. Venha continuar falando conosco, derramando o Teu poder, da Tua graça, Senhor, porque sem a Tua presença no nosso meio não somos nada. Deus, nesse momento, Senhor, Te agradeço, Senhor, para todo sempre. Amém. No nome santo de Jesus. Amém. A igreja da Vila Maria Isabel cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Ele está sentado à direita de Deus. O seu trono está rodeado de luz. Ele é o Cordeiro digno e vencedor. O seu nome é Jesus. O seu rosto é como o sol, os seus olhos como fogo, sua voz é como o trovão. Adoremos aquele que venceu.
O seu nome é eterno, outro igual não haverá. Ele é o Rei dos Reis, poderoso em majestade sobre todas as nações, para sempre, sempre. Amém. Tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. Vitorioso é o Senhor. Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Então, povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente
gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, agradecendo a Deus, porque Jesus é bom. Jesus é bom, né? Estava difícil descobrir aonde estava o cano quebrado, mas Deus abençoou, já descobrimos. Eu creio que daqui a pouco os materiais estão tudo adequado e tudo vai normalizando no nome do Senhor Jesus. A importância de tudo que acontece nos trabalhos, com chuva, com preparo para um trabalho grande. Então nós precisamos ter disposição, vigilância, prudência e material, né? Glória a Deus. Se acontecer uma coisa, você ficar de braço cruzado, não chega a uma solução. Aconteceu, vamos ao assunto, vamos criar ideia e vamos trabalhar, que normaliza tudo, em nome de Jesus. É muito importante a palavra do Senhor, que ela diz assim: esforça-te, esforça-te, tem muito bom ânimo. Então é para nós começar a acontecer, a começar já reativar e aprender a usar a chave da autoridade. Você tem chave, mas você tem que ter autoridade, mas você tem que ter disposição, você tem que ter esforço, tem que ter criatividade, tem que avançar. Amém?
Aconteceu? Vamos em cima do acontecimento que vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos clamar ao Senhor, vamos dar glória ao nome do Deus eterno, engrandecer a sua majestade que vive e reina para todos sempre. Vem cá, Divan, vem fazer essa oração aqui. Você que trouxe esse grupo bonito aí para adorar o Senhor e envolver numa experiência gloriosa conosco nesta noite. Oremos. Bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos e glorificamos, Deus, o teu nome, por todas as bênçãos, meu Pai, por tudo aquilo, Deus, a qual o Senhor tem feito por nós. Nós acreditamos, Senhor, na tua palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem. Meu Senhor, contigo não há imprevisto, contigo não há impedimento, contigo não há barreira, porque em tudo, Senhor, o Senhor glorifica o seu nome, até nos reveses da nossa vida, meu Senhor, serve para nós glorificarmos a Ti, e eu creio, Senhor, que o Senhor preparou essa noite para a sua igreja estar reunida neste lugar, para adorar o Teu nome, para tomar posse, Senhor, de toda a bênção, de toda a vitória, meu Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Meu Senhor, lá fora a chuva cai para regar a terra, e aqui, Senhor, a Tua palavra como chuva também será derramada sobre nós, para produzir, Senhor, o fruto para qual foi designada. Meu Senhor, permita que todos aqueles que adentrarem esse santuário nessa noite possam sair daqui, Senhor, bem mais revestidos, bem mais abençoados, renovados, Senhor, cheios da Tua graça e com as portas abertas para a glorificação e exaltação do Teu nome. Pai, abre as portas da cura, do milagre, das maravilhas. Aqueles que estão enfermos, Senhor, cure nessa noite para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E enquanto eu estou lembrando, irmãos, o Vinícius está por aí, irmãos. Vinícius, quem da equipe que trabalha com você está aí? Só você, meu santo? Vê um pouquinho se tem mais alguém aí. Aí vem aqui para nós orar por você. Amém? Porque mediante um trabalho tão grande desse, tão volumoso, né? Nós precisamos estar orando, reforçando, abençoando em nome de Jesus. E os irmãos dirigentes de congregação, avisa os diáconos, cooperadores para ficar atento aí, porque esses 3 dias vai precisar de todos os diáconos, dos cooperadores, para dar uma força no nome de Jesus. Pedir a Deus que segure para a nossa região e para a região dos outros também, qualquer tipo de ventania forte, amém? Para que nós possamos congregar dentro da paz de nosso Senhor. Então, algum líder de adolescente que está participando do evento, vem para frente também junto com o nosso irmão. E voluntários que já pode se apresentar aqui para o Vinícius, para estar ajudando, vem aqui, vamos pedir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ao Deus eterno seja dado toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo engrandecimento, toda exaltação. Igreja, fique em pé mais uma vez. Nessa oração vamos lembrar também da irmã Nancy e do pastor Chico Nelo. A irmã Nancy, ela está bem mal, mas bem mal mesmo, né?
pelo que se ouve, pela situação, se Deus não fazer aquele milagre que nós pedimos, por certo, o nosso irmão passará por um golpe tremendo por esses dias. Então vamos pedir a bênção de Deus, a graça divina. Realmente a medicina já deu uma olhada, já viu que não tem mais solução. Então, né, Dirceu? Só Deus e o nosso irmão, só Deus para dar uma anestesia nele e preparar ele para essa situação difícil. Porque além dele estar assim com a esposa, ele tem outro filho, um filho também que está aí em cima de uma cama. Então é um momento difícil que nós vamos orar, e não só orar, ver o que o nosso irmão está precisando também, está atento. Oi? Vamos lembrar do pastor Zé Maria de Oliveira, que está dodói, a minha esposa, a Lorane e muitas crianças. E vamos pedir a bênção do Senhor. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Querido Deus, nós queremos glorificar o seu nome. Nós queremos exaltar o seu nome. E todo acontecimento, Senhor, é sinal de alerta. É sinal de nós tomarmos cuidado e regimentar as nossas forças e buscar a tua face. Pai querido, continua abençoando o Vinícius, a Jô, as pessoas que estão liderando este evento, os que vão ajudar, os cooperadores, os diáconos, os pastores, a toda a equipe intercessória, porque o objetivo dos teus servos, junto com a sua igreja, a igreja junto com esta equipe, é glorificar o seu nome, Pai. É glorificar o seu nome, é ganhar vidas, é fazer milagres. Então o Senhor continua tirando todo impedimento, levantando muitos voluntários para o jejum, para a oração, para todo tipo de trabalho, da força, fazer uma corrente de amor, de fé, de confiança, para o teu nome ser glorificado, Senhor. E que a tua unção, as asas do Altíssimo, Senhor, venha proteger, Pai amado, em nome de Jesus. Lógico que nós pedimos, Senhor, para toda a região, mas principalmente para a nossa região. Não permita que venha chuva forte, que venha ventos fortes, para que o teu povo possa congregar, glorificar, desfrutar de todo esse preparo de adoração à tua majestade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo e apreciado nome do Deus eterno, daquele que vive, daquele que é glorificado, daquele que é engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vinícius, quer aproveitar e dar alguns avisos? Já está na mão. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor que é o dono desta obra. Esta obra é para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso único objetivo, meus irmãos. Meus irmãos, sábado nós começaremos aqui o nosso congresso. Estará pregando o pastor Ezequias Gomes. Nós começaremos às 18h30 no sábado. No domingo, pela manhã, terá um estudo às 10 horas sobre escatologia. O pastor Ezequias Gomes, ele é mestre em escatologia. Ele já escreveu 8 livros só sobre o final dos tempos. Ele já pediu para mim providenciar aqui alguns slides, data show, para dar um estudo bem profundo aqui. Então convido os irmãos às 10 horas da manhã no domingo. E no domingo, o culto à noite, nós vamos começar às 18 horas, irmãos. Nós queremos aproveitar bastante o tempo, em nome do Senhor Jesus. No domingo também, nós teremos um momento aqui para congratular e homenagear o nosso pastor presidente pelos seus 13 anos de presidente do Campo de Assis. Então nós abriremos um espaço aqui para fazer uma homenagem para o nosso pastor, em nome de Jesus. Na segunda-feira estará pregando o pastor Carvalho Júnior. Nós começaremos o culto às 18 horas, tá?
nós faremos o evangelismo no sábado de manhã e também no aniversário da cidade durante um desfile. Se os irmãos quiserem e puderem participar, durante os desfiles, às 9h30 nós estaremos reunindo lá na Praça da Bandeira, é isso? Na Praça da Bandeira, às 9h30 na segunda-feira, para fazer um grande evangelismo em nome de Jesus. E eu continuo pedindo as orações dos irmãos, aqueles que puderem se consagrar, orar em prol desse trabalho, pois o nosso objetivo é ganhar almas para o Senhor e ver muitas maravilhas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer, glória, as leituras da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do eterno, do poderoso Senhor, do nosso Deus, daquele que vive, daquele que reina eternamente, no nome de Jesus. O outro microfone, será que está preparado? Está aí? Está tudo, amém, graças a Deus. É que nós estamos com várias dificuldades hoje. Eu não sei se está tendo internet com essa chuva aí. Danielzinho, está tendo internet ou não? Tá? Amém. É que essa chuva aí para muita coisa, mas graças a Deus, o nosso carinho para esses amados irmãos. Então, como nós vamos fazer uma leitura, várias leituras, irmãos, que faz parte da meditação que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras. E depois de nós fazermos a leitura, nós vamos tirar os nossos minutinhos de oração, pedir ao Senhor nosso Deus, pedir que Ele abra a porta da palavra e traga para a sua igreja, para cada um de nós, da maneira que nós precisamos ser alimentados nesta noite no nome de Jesus. Amém? Então, eu vou ler o São Mateus, os versículos que já estão aqui discriminados. O pastor Divan vai ler o Salmo de número 118, né? Se você quiser já ir marcando na sua Bíblia para você acompanhar, o Salmo de número 118, o pastor Divan vai ler do verso 19 ao 24. Então, Salmo 118, do verso 19 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Deus eterno. O pastor Silvio Silvestre, ele vai ler Isaías 51. Isaías 51, o versículo 17 e o versículo 20. Amém, Silvio? Isaías 51, você vai ler o versículo 17 e o versículo 20 de Isaías 51. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Ele toda a glória. O nosso evangelista Afonso vai ler São Mateus capítulo 9, o versículo 35 ao versículo 38. Amém? Então, São Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38, a leitura do evangelista Afonso. Louvado seja o nome do Deus eterno, aquele que vive e reina para todo sempre. O nosso irmão é Carlos, né? Da Vila Ribeira, é Carlos. Nosso presbítero Carlos vai ler Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Amém, Carlos? Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Aleluia. E eu começarei com os irmãos, os que podem ficar em pé, têm condições de ficar em pé, por gentileza, fiquem em pé. Vamos acompanhar as leituras da palavra do Senhor nosso Deus, que está dentro desta campanha, como abrir as portas em nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui no capítulo 16 de São Mateus. Vou ler o versículo 13, depois 18 e 19. Então, o capítulo 16 e o versículo 13 de São Mateus diz assim:
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes aos homens ser o Filho do Homem? O versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então, vocês vão acompanhar as leituras, atento que vai estar falando de porta, vai estar falando de pedra, né? Vai estar falando de pessoas sofridas, né? E de soluções no nome do Senhor Jesus. Então, todas essas leituras nós vamos fazendo, e depois, segundo a graça do Senhor Deus, dentro da revelação do Espírito Santo, passaremos por elas se houver oportunidade. Vamos lá então, pastor Edivan. Salmo 118, do versículo 19 a 24, que diz: abrir-me-ás as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutas e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Glória a Deus. O operador aqui para correr com Isaías o capítulo 51, versos 17 e 20. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. Versículo 20. Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como antilope na rede. Cheio estão de furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. São Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse os seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Efésios 2, capítulo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. 22. No qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Nós vamos agora dobrar os nossos joelhos. Quem pode dobrar o joelho? O nosso irmão Marcos, pastor Marcos Ribeiro, vai estar orando, pedindo que Deus abra a porta da palavra, venha nos abençoar, no nome de Jesus. Depois o Adão, não sei, tem a guitarra está difícil aí? Vê lá, Adão, se a guitarra está difícil ou está afinada. Depois dá uma levantada da oração, o nosso missionário Adão vai cantar um hino e vamos pedir que Deus abra a porta da palavra, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, nesta noite, Jesus querido,
estamos diante da tua presença, aleluia, para louvar e bendizer o teu santo nome. Mais uma vez entramos diante do Santíssimo, aleluia, através do seu sangue, para pedir, Senhor, perdão das nossas falhas, daquilo, Senhor Deus, que cometemos, que desagradou o teu Espírito Santo. Mas aqui nesta noite nós estamos aqui porque tu nos deste força e nos deste saúde, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para te agradecer por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que sejam alvejados pelo teu Espírito Santo e com a tua graça e com a tua misericórdia. Pai Celeste, aleluia, nós estamos pedindo em prol, Senhor, da tua obra, do crescimento da tua obra, do teu povo na face da terra, nesses últimos momentos que estamos vivendo. Precisamos, Senhor, de uma nova graça, uma nova unção, caminhar debaixo do frescor do teu Espírito Santo. Vemos também, Senhor, nesta noite entregar na tua santa, preciosa presença, aleluia, jogar, Senhor, implorar, impedir, suplicar em favor daqueles nossos irmãos, Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, que estão doentes e que estão enfermos, que foram, Senhor, alvejados, aleluia, estão, Senhor, neste momento dodói, estão doentes, estão moribundos, aleluia, estão, Senhor, enfermos, a sua carne, alguns estão desesperados, outros com problema grave, outros com problema não grave, um, Senhor, com dores mais leves, um, Senhor, coisas mais fáceis, que o médico da terra dá para resolver, mas, Senhor, aqui está a sua igreja clamando, Senhor, em prol daquele, Senhor, que está muitas vezes em cima de um leito, desenganado, Senhor, muitas vezes sem esperança viva. Mas eu gostaria de dizer, Senhor, que o único médico dos médicos se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não desengana ninguém, ele é a única viva esperança. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui unidos, aleluia, Senhor, com o joelho curvado, pedindo para este Deus que do céu, aonde está sentado o Senhor no sublime alto trono, trono magnífico, trono aonde estão os anjos, serafim, querubins, 24 anciões, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, majestoso, grande, supremo, magnífico, a tua glória é existente para todo sempre, e daí, Senhor, que libera a glória, é daí que vem a glória, é daí que vem a misericórdia, é do céu que vem a tua bênção, é do céu que desce, Senhor, a porção, é do céu que desce, Senhor, aquilo que nós precisamos. Então, Senhor do céu, manda os seus agentes celestiais, serafim, querubins, Senhor, aqueles que estão a teu serviço, Senhor, serviços celestiais, insistindo diante do teu trono, nesta noite, Senhor, manda do céu, aleluia, a sua presença inefável e indispensável no nosso meio nesta noite. Todos os departamentos, Senhor, desta casa, deste povo, deste ministério, deste trabalho, aqui no campo de Assis, aleluia, onde nós temos um presidente chamado Pedro Barbosa, temos, Senhor, a sua esposa, temos, Senhor, os seus ministros, pastores, colaboradores, homens que estão somando nessa poderosa obra, Jesus. Também tem os evangelistas, depois tem os presbíteros, Senhor, tem o diaconato, tem o, Senhor, os obreiros, Senhor, aqueles auxiliares, homens que estão prontos, homens que estão na brecha, homens que estão prontos a levar, Senhor, esta obra, proclamar, Senhor, evangelizar, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Eu venho entregar, Senhor, todos os departamentos da tua igreja, o círculo de oração, aleluia, as irmãs do círculo de oração, essas mulheres que andam de pé para trás, Senhor, clamando em prol da tua obra. Eu também presto, Senhor, em prol dos adolescentes, nesse trabalho que vai ter aí, aleluia, Senhor, nesse final de semana, que haja resultado, que haja, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito, o sobrenatural do teu Espírito Santo possa, Senhor, acontecer. Eu também peço, Senhor, sobre a mocidade, ao Madar, Senhor, todos os jovens do nosso campus, seja alvejado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que haja, Senhor, um avivamento espiritual,
espiritual, a que haja, Senhor, um despertamento espiritual, que haja, Senhor, um convertimento, aleluia, que precisa, Senhor, chegar mais diante de Ti, aleluia, para a Sua glória, Senhor, a Tua presença, aleluia, está na nossa vida. Pai Celeste, eu peço nesta noite, tão magnificamente, Senhor, que Tu nos visita, manda do céu a Tua palavra, a Tua poderosa e magnífica palavra essa, Senhor, vinda do céu, palavra essa sem rodeio, palavra essa, Senhor, que esmiuça a penha, palavra essa, Senhor, que é o martelo, a Tua palavra, Senhor, usa o Teu Filho seja canal, seja, Senhor, agora que é um canal, um porta-voz do céu, um profeta na face dessa terra, para pregar a Tua palavra, Senhor. Abre a boca dele, usa a boca dele, usa ele, Senhor, nesta noite, aleluia, porque nós queremos, Senhor, sair daqui numa noite fria, aonde, Senhor, a chuva tem caído, aleluia, mas nós estamos aqui, Senhor, para abastecer o nosso coração com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, tem enchido nossos corações, então estamos alegres, porque sabemos que Deus nunca despede ninguém vazio. Jesus, toma também a igreja de Maria Isabel, que veio aqui nesta noite, Jesus, junto levantar essa bandeira ensanguentada de Jesus Cristo. Todos os pastores que aqui estão, Senhor, de igreja, aleluia, estão aqui, Senhor, junto conosco, aqui, Senhor, para alegrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pai Celeste, manda uma porção do céu, manda, Senhor, um poder do céu sobre as nossas vidas. Pai Celeste, queremos, Senhor Jesus, a Tua graça e o Teu poder, magnificando, Senhor, o Teu santo e poderoso nome sobre todos os nomes, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, nós glorificamos o Teu nome, Pai Celeste, glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, no Teu nome, Senhor, que nós glorificamos e Te bendizemos, aleluia, e Te louvamos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado para todos sempre, aleluia, amém. Glória a Deus. Nosso missionário Adão cantando, e nós vamos glorificando, exaltando, irmão, e contribuindo. Os irmãos continuem orando, que em nome de Jesus, daqui a pouco o milagre é concretizado, a água já está na caixa. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Desde a parte da manhã, quando nós estávamos orando com os pastores ali na casa do pastor, nós navegamos por uma via de sofrimento de Jesus Cristo e choramos, falamos em línguas estranhas, e eu recordei desse hino, e eu quero louvar a Deus com esse hino. E você preste atenção, que Jesus Cristo nesta noite tem uma grande vitória para você, aleluia. Enquanto nós cantamos, você vai adorando a Deus. Se você souber, cante comigo, aleluia. É uma história linda, fala de 3 coroas: a coroa do rei, a coroa do atleta e a coroa de Jesus Cristo, aleluia. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei que construiu seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, também morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que venceram muitas provas e alcançavam suas metas, mas com o passar do tempo esse atleta envelheceu e já sem força, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. E lá, mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirado por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje quem na
sozinho, é o Rei da minha vida, é Jesus Salvador. Você que tem esse Rei, levanta tuas mãos agora e adore a Deus nesta noite. Aleluia! É diferente essa coroa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Hoje pensando na história da três coroas, a de ouro do atleta, de espinho nos ressoa. Nos meus lábios a pergunta, dessas três qual vale mais? Pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glória. Pelo sangue dos espinhos, Cristo deu nossa vitória. E aí, Divan? Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirado por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marca de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje quem reina sozinho é o Rei da minha vida, é Jesus nosso Senhor. Aleluia! E Ele está aqui para abençoar a tua vida. É o Rei da tua vida, meu irmão. É o Rei da tua casa, é o Rei da tua família, é o Rei lá no teu lar, lá no teu trabalho. Ele morreu e ressuscitou e nos deu uma grande vitória. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. É o Rei da minha vida. Aleluia. É Jesus, o nosso Glória Senhor. a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por bondade do Senhor, irmãos, nós continuamos neste assunto, como abrir as portas no nome do Senhor Jesus, né? E o assunto principal é a revelação de nós buscarmos pelo próprio amor do Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele revela a quem Ele quer. Ele revela ao Pai a quem Ele quer. Aleluia. Ele escolhe a quem Ele quer, Ele revela a quem Ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E revelações, irmãos, revelações da palavra, do poder de Deus, do agir de Deus em todos os sentidos, momentos de particularidade com os servos e o Senhor. Amém? Com a igreja e o Senhor, né? Então, nós observamos nesta leitura que foi feita aqui em Efésios, no capítulo 2, do verso 20 a 22, que o apóstolo Paulo, que não estava presente nessa reunião de São Mateus, capítulo 16, ele que fala que ele é um nascido fora de tempo, como que um abortivo que veio fora de tempo, mas o mistério da revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo pega homens de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, no nome de Jesus, porque o Espírito Santo trabalhou, irmãos, principalmente na confecção, na construção da Escritura Sagrada, revelando 40 homens, certo ou errado? Amém? Aleluia, em diferentes épocas, em diferentes milênios e séculos, porém o Espírito Santo é a profunda revelação do Senhor nosso Deus. Aleluia! E essa intimidade, essa separação, eu quero chamar isso hoje aqui, tendo um cuidado com o relógio. Hoje não quero me delongar muito pela situação que nós estamos aqui, de conforto para os membros da igreja, no nome de Jesus, mas eu quero chamar isso de isolamento do mundo. Isolamento do mundo e isolamento dos incrédulos.
Quem quiser compreender melhor as coisas de Deus, buscá-la, ele tem que passar sempre um período separado. Porque tem muitas coisas de Deus, irmãos, que ela necessita de fé, de santidade, de renúncia e de paciência. E para chegar a este ponto, e a gente começar a ter uma revelação, duas, e entender, ter uma certa experiências que elas são analisadas por Deus pelo seu comportamento, pelo meu comportamento. Daí porque ele fala assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Como o Senhor Deus, Ele é onisciente, Ele é a fonte da ciência. Louvado seja o nome do Senhor. Bem antes do seu nascimento, do seu pai casar com a sua mãe e de fecundar você e eu, o Senhor Deus já há séculos atrás já sabia da sua família, já sabia do casamento do seu pai com a sua mãe, já sabia do seu nascimento, já sabia do seu nome, já sabia e sabe do seu crescimento, da sua história, tudo que vai ocorrer na sua vida. Aleluia. Mas pastor, então como que é esse negócio? Esse negócio é complicado. Ele é complicado mesmo. É complicado mesmo. Você precisa acreditar, confiar, porque é por isso que se chama mistérios de Deus. Aleluia. Aleluia. É complicado e é fácil. É só ler a Escritura, compreender as Escrituras. Por isso que Jesus sempre chamava a atenção dos seus discípulos, dizendo: vocês erram muito, porque vocês não conhecem as Escrituras. Olha, irmão, falar para um judeu que não conhece as Escrituras, os abençoados nascem, praticamente na minha linguagem, nascia, principalmente, agora não sei como que é, mas naquela época já nasce estudando a Bíblia, o Torá, e ficava ali aprendendo, sabia de tudo a respeito da lei de Moisés, dos escritos da época, eles conheciam tudo. E aí Jesus chegando: vocês erram muito, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não entendem. Então é um mistério gostoso, tremendo. É onde quando alguém começa a entender, começa a se separar de muitas reuniões, aleluia, de muitas conversas que não traz edificação, aleluia, porque começa a buscar um mistério e Deus revela para estes o seu projeto passado, presente e futuro. Olha, permita-me fazer um comentário, certo? Eu não paro muito para escutar essas manifestações que fazem, não pelas manifestações, mas por causa do vandalismo, das destruições que fazem. Isso a gente acaba ficando nervoso, porque ver pessoas que têm dificuldade para adquirir uma loja, para adquirir estoque que tem ali, adquirir uma coisa, de repente vê um grupo de pessoas, saqueia, acaba, quebra um prédio, faz uma coisa, faz outro, né? A petição do pessoal dentro de uma coisa é diferente. O vandalismo, a destruição, a desordem é outra coisa. Mas eu estava conferindo o movimento da política no mundo, certo? Eu estava conferindo o movimento da política no mundo, a dificuldade da queda do euro, dos países europeus que estão enfrentando aquela situação financeira, a Grécia, a dificuldade dos governos.
E eu dei uma ida de pensamento, né, em Daniel 8. Daniel 8. É por isso que eu estou dizendo, Deus revela a quem Não, irmão, quando eu estou falando isso, é que o tempo não dá para explicar todas as coisas. Não vai ser fanático também, não, viu? Eu estou dizendo de coisa espiritual, coisa santa, coisa temperada. Não vai fazer fanatismo por aí, não, que Deus também não está nesse negócio, não. A Bíblia diz: não seja demasiadamente santo, nem demasiadamente justo. Não, não, isso aí você enfada. Eu estou falando de tempero, estou falando de coisa espiritual. Se alguém tem alguma dúvida, me procure. Amém? Aleluia. Capítulo 8 de Daniel, vocês vão ver que Daniel começa a ter visões de animais que dominam e perdem o domínio. Dá uma conferida aí, vê se é isso. Domina e perde o domínio. E tem certos animais que parece que domina com duas pontas, com uma ponta. É mais ou menos isso. Daniel 8, se eu estou lembrando, é mais ou menos isso. É isso mesmo, Diva? 8:3. Mas quase que o capítulo inteiro é decorrente sobre isso. Aí se você pega o capítulo 8 de Daniel e volta para o capítulo 2 de Daniel, se não me falha a memória, qual que é o capítulo da visão de Nabucodonosor? É o 2? Que ele tem um sonho lá da grande estátua. É o 2. É o 2. Então, observa bem, irmãos. Observa bem. Quando eu disse separado, eu estou falando agora da igreja. Quando eu falo uma outra separação, eu estou falando dos obreiros. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí você vai entrar no santuário, no tabernáculo. Você vai encontrar o lugar do povo. Você vai encontrar o lugar santo. E você vai encontrar o lugar santo do santo. Quer dizer, é um tipo de espiritualidade que tem para o povo de Deus, para que possam entender. Alguém tem uma separação maior, aleluia, para entendendo, recebendo e passando, mas chegar ao povo. Mas a igreja, o povo de Deus, irmão, olhem para mim, sempre foi um povo separado das atitudes mundanas, das atitudes carnais, das atitudes infernais, diabólicas. O povo de Deus, quer no passado, quer agora no presente, até Jesus vir buscar a sua igreja, é um povo separado. Aleluia! 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 É um povo separado, é um povo que entende. Por Deus ser onisciente, conhecer todas as coisas a respeito de governo, de deputado, de estado, de prefeito, aleluia, glória a Deus, como também da sua igreja, do pastorado da sua igreja, do diaconato, do círculo de oração, aleluia. Oh, irmão, é uma fonte. Eu acabo esse pensamento aqui agora dizendo igual Paulo: ó, profundidade da ciência e do saber. Amém? Acharam aí, é isso? Então veja bem, dentro do capítulo 8, dentro do capítulo 2 de Daniel, Daniel, por separar-se do pecado, aleluia, quando ele chega no Império Babilônico, chega cativo, prisioneiro de guerra, chega uma criança, chega uma adolescente, mas um adolescente que percebe que aquele mundo idólatra e pecaminoso, impuro, ele vai viver ali, mas ele não vai se contaminar, porque ele tem um Deus, ele adora um Deus, ele serve um Deus vivo, um Deus poderoso, aleluia. E ele está preso ali como prisioneiro de guerra, mas ele disse: eu não vou me contaminar com isto aqui, porque aqui eu vou adorar o meu Deus. Aqui pode ser o império do demônio, do diabo, mas eu não, eu sirvo ao Deus vivo. Estou falando isso, irmão, estou dentro do capítulo 16 de São Mateus, no capítulo 13. No capítulo 16, no versículo 13, que Jesus chamou os seus discípulos a
parte. Aleluia. Estão entendendo, igreja? Jesus chamou seus discípulos à parte. Agora eu vou ter uma conversa com vocês. Eu quero ver como vocês estão no conhecimento da revelação do meu Pai. Aleluia. Quero ver como está a fome e a sede de vocês pela justiça divina. Como vocês estão fazendo diferença entre este povo aqui, os judeus, os gentios, o Império Romano, e quem sou eu? Aleluia! Aleluia! Vocês têm convivido comigo 3 anos e pouco, almoçado, jantado, na nossa linguagem, tomado café, caminhando, dormindo, levantando. Aleluia! 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 E eu como homem, vocês me veem como um homem natural. Faço os milagres, as maravilhas, mas vocês me veem como homem. Homem que sente canseira, homem que transpira, homem que tem que tomar banho, homem que a roupa suja. Homem que sente dor. Aleluia! Mas naquele homem de biologia, biológico, natural, tinha algo espiritual. Aleluia! 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 E é aí que só espiritual entende. Aleluia! Só espiritual vive essa revelação com este homem natural. Aleluia! Glória a Deus! O movimento de milagre, irmão, é muito lindo. O movimento de curas divinas é lindo. O movimento de portas abertas é lindo, são sinais do Evangelho. O movimento de você receber todas as bênçãos que você quer é lindo, é maravilhoso. Mas eu não sei se com isso a sua medida de fé, de firmeza espiritual, está firmado na rocha. Se não tiver, são coisas que vão fazer parte da minha vida ministerial, mas não vai ter aproveito para mim. Qualquer vento, qualquer dificuldade, como a gente sempre vive, né? Por exemplo, hoje à tarde eu saí de casa, lá foi uma ventania. Cheguei aqui, pastor, estamos, gozado que eu estava lá lendo a Bíblia, estamos sem água para isso, estamos sem lá para aquilo, né? E é impressionante, né? Impressionante. Aí eu saí, dei uma olhada, arrumei lá os banheiros para dividir o feminino e o masculino. Mas não adianta, não, peraí, então vamos pegar um negócio, vamos cavucar, vamos achar essa coisa, né? Parece que já estão quase concluindo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso não quer dizer, irmão, que eu sou espiritual e as coisas vai dar milimetramente, certo? Corretamente, tudo certinho, porque eu sou um homem espiritual. É nada, o negócio vai ferver, vai virar de ponta cabeça. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser um homem espiritual? A senhora está preparada para ser uma mulher espiritual? Porque pregar aqui, arrebatar o povo, falar para o povo falar em línguas estranhas é uma maravilha. Na realidade, se eu pudesse, eu ficava pregando aqui 24 horas, terminar 24, porque aqui em cima eu sou super-homem. Aqui eu não tenho prova, aqui eu não tenho dor, aqui eu não tenho dificuldade. Eu estou sob a glória de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus. Não veio dificuldade para nada. Nada, nada. Mas terminou o culto, irmãos. Aí eu volto no homem normal. Eu tenho graça de Deus. Aí eu sofro as retaliações da própria pregação minha. E aí eu quero ver a minha fé. Aleluia! Aleluia! Vou perguntar de novo: você quer chave? Você quer autoridade?
Você está preparado para viver a firmeza na rocha? Falar em abrir o céu a qualquer momento, a qualquer hora é lindo, é gostoso. Quem não quer isso? Você está preparado para conviver com a Jezabel e os seus sacerdotes por bons anos? Você está preparado para ver uma igreja usada por Deus, sendo dominado por uma mulher endemoniada, por um grupo de pessoas carnais, e você vê um grupo de homens fiéis escondido em buracos, e um coitadinho não, um grande servo de Deus, que tem pouco pão na casa, que tem dificuldade, e às escondida, ou não sei se pelas escuras, arrumando um cestinho, e só ele sabia para levar comida para aqueles homens. Você quer chave? Você quer autoridade? Você quer ser da Assembleia de Deus, aonde o pastor Pedro, por misericórdia, é pastor? Esta campanha é para você ser uma mulher, ser um homem de íntima comunhão com Deus. Esta campanha é para você ter condições de conviver com Deus em qualquer dificuldade. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando regimentar uma grande batalha contra você, porque a Jezabel, quando percebeu que o Elias mandou matar um monte de profeta dela, e o povo decidiu adorar o Senhor, porque ele fez uma oração e caiu fogo do céu, e ela fez um juramento. A Jezabel já era endemoniada, ela era encapetada mesmo, endiabada. Pensa na mulher de legião de capeta, a Jezabel. Pensa numa mulher que o capeta dormia com ela, tomava café com ela, conversava com ela, abraçava ela. O capetão mesmo, não é o capetinha não. Pensa nessa mulher nervosa, camarada com legião de capeta, já horrível, ainda pensa nessa rainha nervosa. Eu não me lembro o versículo, mas os irmãos, se achar até ler, ela diz mais ou menos isso: olha, me faça tal, não sei se amanhã, tal hora, eu não tenho aqui a cabeça de Elias. E aí que é lindo quando você tem chave, quando você tem autoridade, quando você tem uma parte secreta com o Senhor. Essa que é a gostosa. É a gostosa que o inferno se levanta, o diabão se levanta, os que é dele se levanta, mas ele, se não é hora de enfrentar, ele esconde você. Tá entendendo? Você tem intimidade com ele, se não é hora de enfrentar, ele esconde você, mas não acha você de jeito nenhum. Aleluia! Está entendendo, igreja? Enquanto os mensageiros de Jezabel estava procurando Elias para cortar a cabeça dele, ele estava deitado dentro de uma caverna, dormindo, e ouvindo a voz de Jeová dizendo: Elias, servo meu, toma água, come pão, dorme aí, teu Deus está aqui.
Receba, receba, receba a comunhão. Receba a voz de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Adore o Rei. Achou aí, Divan? Então lê para nós, quer ver? Escuta a leitura, escuta a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém? A igreja entendeu? Reis? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. 1 e 2. Quando eu disse que ela chamou o inferno, o diabão e toda a assessoria dele, ei, olhe para mim, mas encara eu no Senhor Jesus, vai. Encara eu para vocês entenderem, relembrar. Ela já tinha percebido que todos aqueles sacerdotes que ela tinha, os profetas que ela tinha, que a Bíblia diz que comia na mesa dela, que ela tratava eles, porque eles vieram lá do país do pai dela, é isso? Essa capetaiada veio de lá, achou brecha em Israel, entrou lá, proliferou a Israel, o povo, muito pessoal de Deus que estava em cima do muro, muitos crentes que não têm temor de Deus, que gosta da carne, que gosta do mundo, foi tudo pro lado da Jezabel. Toma cuidado, irmão, vamos tomar cuidado da nossa vida, aleluia, porque a vez de Jezabel dá uma entrada na igreja para ver que o que não é de Deus, vai tudo pro lado dela, viu? Vamos vigiar na terra. Ah, mas pastor, como é que a Jezabel entra na igreja? É que a vez Deus permite para ver o que é dela, ela já vai levando já. O pastor que é dela, ela vai arrancando. Que é dela, ela vai levando. Mas o que é de Deus permanece firme. Aqui não tem para você não, Jezabel, aqui não tem não. Levante a sua mão e adore o Senhor, e glorifique o Deus eterno, e diga comigo: aqui não tem para Jezabel não. Aqui não tem para Jezabel não. Aqui é Cristo em nós, esperança da glória. E deixa eu ver se eu entendi. Já tem água nas torneiras aí? Eita, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Sentindo um gozo tão grande aqui, irmão, que eu quero repetir para vocês. Aleluia, aleluia. Deixa eu me acalmar para vocês entenderem a bênção. Aleluia, aleluia. Esses tipos de humanos e demônios tinham combatido, mas as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a sua família. As portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Tem sinal de sangue do Cordeiro na tua vida.
Tem banho de sangue no teu ministério. Tem palavra de Deus na tua boca. Tem unção divina na tua vida. Você pode nesta noite cantar um hino espiritual. Receba a glória, a virtude, os dons do Espírito e receba a liberdade para os seus bens em nome de Jesus. Faz tempo que você vem lutando, vem sofrendo, o desânimo abate, mas hoje o teu Deus fala contigo. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu te dou poder, 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 eu te dou poder. Aleluia. Ô Maurício, meu tio está aí. Aleluia, glória a Deus. Ele está aí? Não? Amém. Aleluia. Permita-me falar daqui, não leva a mal não. Esse casalzinho que é a segunda vez que está vindo aqui. Estão entendendo a mensagem, casalzinho? É vocês mesmo. Está entendendo, meu santo? Está recebendo a bênção de Jeová aí? Amém? Não vai embora sem depois eu dar um abraço em vocês, amém? Meu irmão de camisa amarela, esse dia veio durante o dia contar a sua situação, seus problemas, e que Deus já está trabalhando na vida. Está entendendo a mensagem, meu santo? Também quero te abraçar depois, amém? Está sentindo que Ele é Deus? Ele muda a sua história, viu? Prepara um hino aí para cantar aqui quando nós vamos orando pelo povo, amém? Aleluia! Os meus amados que vieram aí da Maria Isabel, estão entendendo, queridos? Quando você tem intimidade com Jesus, quando Ele te chama você para fazer uma obra, se a luta aumentar demais, que não dá para você se apresentar, Ele te esconde você, Ele guarda você. Ei! Você quer ver Ele chorar? Quando eu não dou lugar para Ele me guardar. Aí Ele chora. Chora. Quando eu, como homem, não dou lugar para Ele me guardar. Aí Ele chora. Chora triste. Porque Ele não gosta disso. Ele se aborrece. Porque você foi feito para viver debaixo das asas dEle. Viu, pastores?
Amém? Ele chora se algum dia vocês não der lugar para Ele proteger vocês. Ele gosta de andar com vocês debaixo da sombra dele. Agora eu vou mostrar na Bíblia, só não lembro o versículo, mas o Divan está com o microfone, ele vai ver. Eu vou parafrasear o que vem na minha mente, aí depois vai achar na Bíblia. Ele ia subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém, os discípulos de olho nele. De repente, aí os discípulos, o que deu no mestre? Nós nunca vimos Jesus chorar. O que deu no mestre? Ele tem solução para tudo. Ele dá vida. Ele limpa o leproso. Esse cara tudo preocupado. Pedro, você quer mais ter mais ousadia? Pergunta para ele. De que ele está chorando? E ele está lá. Vocês ficam olhando para mim que vocês são os discípulos, tá? Ninguém nem perguntou nada, mas nunca viu o mestre chorar. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Jerusalém, eu quis te ajuntar, eu quis te trazer, eu quis te puxar. Uma galinha traz seus pintainhos debaixo das tuas asas. Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, se soubesse as trevas que vêm sobre você, se soubesse, Jerusalém, que esta lágrima é por você, você viria. Eu te guardaria aqui debaixo destas asas. Eu não quero ver o seu sofrimento. Receba um dom de língua na tua vida aí. Receba um dom de língua na tua vida. Receba um dom de língua aí. Acharam aí já? Jesus chora sobre Jerusalém. Alguém achou? Acharam? Oi? Oi? Então, dá aí pro menino ler. Aleluia. Oi? Estava aberto? Então lê. Amém. Vamos lá. São Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? E a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor. E aí vem o versículo que fala que ele chorou sobre ela. Em algum do evangelho aí deve ter. Então fala aí.
Que às vezes cada evangelho, um escreve uma coisa, outro escreve outra e outro completa, e eles entre si completam a mensagem. Lucas capítulo 13, 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas e que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os teus próprios ninhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ó. Acharam a parte que Jesus chorou? Glória a Deus. Vamos indo. Oi? Aleluia. São Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 19 e 41. De Lucas. De novo, vai lá. São Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Amém, igreja? Viu o detalhe? Jesus chorou por causa da incredulidade. Mas eu falo com a igreja em nome de Jesus, de começar comigo, para ter o cuidado de ver ele sorrir. Por que Jesus chorou, irmãos? Porque ele sabe que é terrível o sofrimento sem ele. Mas ele, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos encerrando por aqui. Aleluia. Vem cá, Ricardo, bem rapidinho. Aleluia. Vem cá, Maurício, bem rapidinho. Glória a Deus. Fazer um quadro bem, uma figura. Abre o paletó. Abre o paletó. Entra debaixo do paletó, Maurício. Você vai entrar debaixo. Aleluia. Você vai entrar. Vem cá, Zé Luiz. Entra debaixo. Rápido, Zé Luiz. Rápido. Aleluia. Glória a Deus. Não. Você não quer proteção, não? Assim, ó. Quantas vezes, Jerusalém? Vamos embora, Ricardo. Vamos embora. É assim que ele quer andar comigo, com você, com a sua família, ó. Olha que lindo, ó. Ó. Agora fica assim, vira pra lá. Vira a minha asa pra mim. Espera aí. Oh, Jesus. Precisava uma asa melhor. Mas vai de você, não tô vendo nada aqui pra baixo. Não dá pra ver quem tá aqui dentro, debaixo dessa asa, certo? Certo, igreja? É assim que ele quer te carregar, e eu também, ó. Ai, show! Ei, amai! Ó, barras! Glorifica ele, ó! Você está debaixo da proteção dele, ó! Ninguém te vê, ó! Você está debaixo, ó! Aleluia! Ele chora para te proteger! Adore, 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 glorifique, exalte, engrandeça, louve, adore. Se você é batizado, fale em línguas estranhas. Ora mandaraia, aramandaia, oribicandará.
debaixo das asas dele é Manur de mãe de Israel. Está entendendo, irmã? O negócio é para a senhora agora, tá? Aleluia. Aleluia. Como a Jezabel chamou toda a capetaiada, o Senhor disse: Elias, esconde ele na caverna. Aleluia. Aleluia. Agora eu não sei se eu fico aqui no Velho Testamento ou se eu vou para o Novo Testamento, porque os dois me dão inspiração gostosa de falar. Se a gente for para o Velho Testamento, quando Jezabel e seu grupo estão procurando Elias, que folga, permita até sorrir um pouco, que folga. O profeta dormindo, o anjo, não sei, estava sentado de lado, trouxe água do céu, trouxe pão, e o profeta dormindo, comendo, bebendo e dormindo. E a Jezabel: cadê o homem? Cadê o homem? Vocês acharam o homem? Cadê o homem? Tem que matar o homem. Ninguém acha, mas cadê o homem? Mata o homem, cadê o homem? O homem tá... Elias, acorda, rapaz. Tem que comer mais. É? Come mais. Dorme mais, tá? Cadê o homem? Precisa matar o homem. Quantos querem te matar? Você está comendo, bebendo e dormindo. Você está comendo, bebendo e dormindo. E ele andando com você sobre as asas dele. Aleluia. E se a gente for para o Novo Testamento, o diabo dá Pedro para mim. Quero Pedro. Não, mas Pedro, rapaz, eu dei chave para ele. Não é por causa disso mesmo. Dá Pedro. Tudo bem, tá? Aí Pedro nega Jesus. Aí o Pedro vai lá pro meio do mar, lá pescar. Aí Jesus dá aquele gritinho tão cheio dele. Para quem está dividindo, desesperado. Tem alguma coisa de comer aí? Ei, não. O que o diabo mais queria: vem Pedrinho, vem comer, meu servo, vem comer. Preparei aqui para você o jantar. Vem, Pedrinho. Aí o Pedro come, diz: Pedrinho, vamos dar uma volta comigo, Pedrinho? Vamos. Vamos sair. Pedro, sim, senhor. Jantou bem, Pedro? Jantei, senhor. Gostou do tempero? Mas, meu Deus, meu mestre, o camarada que estava desviado, desiludido da vida, achou que o ministério tinha afundado, comer a comida das suas mãos, mestre? Pois é. Deixa eu ver, você me ama, Pedro? Sim, senhor, te amo. Apacenta os meus cordeiros, Pedro. Sim, senhor. Pedro, sim, senhor. Se alimentou bem, Pedro? Sim, senhor. Gostou da janta, Pedro? Gostou. Então olha bem para mim, Pedro. Sim, senhor, estou olhando. Você me ama, Pedro? Tem um pedaço que ele tem, a parte que ele pergunta se ama mais do que os discípulos ou não? Eu estou lembrando errado. Ah, é? Eu não sei se foi a segunda vez, deve ser a segunda vez, porque a terceira vez ele calou a boca de Pedro. A primeira vez,
Eu vou usar a minha linguagem aqui, viu, irmão? Creio que Jesus não falou assim, não. Mas a mensagem dele é muito carinhosa. Pedrinho, você me ama mais do que esse? Mas dói na alma, não dói? Não dá para ficar mudo para responder, igreja? Aquele momento de ficar mudo é o momento mais gostoso nosso. Eu já vou parando por aqui, já venceu a hora, e está de chuva. Mas é o momento mais gostoso. Aquele momento de ficar mudo é o momento que você reflete, que você queria ser útil, mas você ficou na mão do diabo por alguns minutos. Então você não sabe se você ama, se você não ama, se você presta, você não presta, se você tem ministério, você não tem ministério, se você acredita, você não acredita, se tem saída para você, você não tem saída. Aí você fica, meu Deus, mas... E aquele olhar meio está esperando. Você me ama? Já pensou como aqueles dois olhinhos de Pedro verteu água assim? Jesus, sabe? Gostoso. Sabe o que mexe com Jesus, a alegria de Jesus? É quando você sai a lagriminha. Sai lá da alma. Eu presto, meu. Mas o que é isso? Mas eu tenho chamado. Você tem, sim. A lagriminha encosta aqui, pinga aqui, desce aqui, e desce. E o Pedro está olhando para Jesus. Jesus. Aí que dói, igreja, aí que dói. Porque nega Jesus, Jesus vem, faz um peixe gostoso, faz uma janta gostosa, trata do rapaz. E você me ama mais do que esse? Amo, Senhor, então apacento. Apacenta os meus cordeiros. Não é assim que a gente gagueja? Mas eu presto, eu sirvo. Será que eu tenho chamado? Será que eu sou útil? Você é, irmão. Ô, irmão, você é útil. Ele é a tua fortaleza na sua fraqueza. Ele deu manjar para você nesta noite, que é para você levantar e andar. Você me ama, Pedrinho? Sim, Senhor. Olha, amar eu te amo, mas o Senhor sabe todas as coisas. E eu sou o Pedro. Se eu sirvo para alguma coisa, eu estou aqui. Fique em pé, igreja. Quem quiser vir para frente e receber oração, venha rápido. Os irmãos vão orar por vocês, vão impor as mãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, os irmãos da Maria Isabel, a todos vocês que vieram, que viveram comigo esse momento difícil de hoje. O meu querido Elias e toda a equipe que enfrentaram a chuva lá, o barro, mas deixaram funcionando. Aleluia, 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 aleluia. Venha, que você quer vir para frente, venha bem rapidinho, que os irmãos vão pôr a mão sobre você, vai abençoar a sua vida. Os obreiros já vêm para cá, a Priscila já se prepara para louvar o nome do Senhor. E eu quero que você vá embora, de toda a mensagem você tem uma asa lhe cobrindo, e se chama-se a asa do Deus Altíssimo. Aleluia, o signário vem aqui orar no microfone. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Silvio Silvestre, os irmãos aí, ajuda a impor as mãos sobre este povo. Você quer mais bênção, venham para cá. Glorificado é o nome do Senhor. Não deixe de orar por mim, não. Irmão, não é que eu sou meio, sei lá, irmão. Não acho um adjetivo para falar de mim aqui. Mas vocês enquadram como vocês querem. Se eu estou bem no meio da asa, eu quero subir mais para o lado da cabeça. Estão entendendo? Eu não sei que lado. Se eu estou meio assim de um ângulo para cá, para a direita ou para a esquerda, eu quero vir para o meio. Chegando no meio, eu quero ir mais perto da cabeça, porque eu estou mais perto do meu Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos.
viva a chave da autoridade e as portas abertas. E o mistério de construir, o Senhor construir grandes bênçãos para vocês, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deu de melhor para Jesus nesta noite. Fecha teu olho. Vamos entrar na dimensão do Senhor agora, neste momento. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o médico dos médicos por excelência. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o que abre porta onde não tem porta. Ele é que abençoa nesta noite. Sim, meu Deus eterno. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro. Eu sei que o Senhor trabalhou neste culto nesta noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor deixou uma marca em cada coração nesta noite. Meu Deus, os teus filhos vieram aqui, meu Pai, para te adorar, para receber esta bênção, a cura, Pai, em nome de Jesus. Abre essa porta agora, a porta de emprego, meu Deus eterno, a porta da prosperidade, meu Deus, a porta espiritual, meu Deus eterno. Alcança agora no teu nome. Nós entregamos, Senhor Jeová querido, cada irmão, cada irmã, meu Deus, os nossos irmãos da Maria Isabel, o pastor, Pai querido, a família do meu pastor Pedro, a família dele, a minha família, meu Pai. O pastor Zé Maria de Oliveira, alcança ele lá neste momento, cura ele, meu Pai, e todos que estão neste momento, ó Pai, pela internet, ó Pai, rechande comanamahai de comanai. Sim, meu Deus, entra nesta casa agora, entra nesta casa agora, meu Deus, visita os hospitais, aqueles que estão enfermos, meu Deus, aqueles que estão viajando neste momento, oh Deus eterno, visita, meu Deus, aquelas pessoas que têm protesto ali, meu Deus, Senhor, resolva aquele problema, meu Deus. Nós te pedimos nesta noite, abençoa o nosso Brasil, abençoa as autoridades de um modo geral. Meu Deus, nós pedimos nesta noite que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é longânima, Deus, e ela alcança nossos corações nesta noite. Orai de comanamahai. Sim, meu Deus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Todos digam na sua voz: amém. Amém.